Bom dia, eu sou a Maíra. Eu vou dar uma oficina hoje de escrita de projetos culturais. Queria agradecer à Secretaria Municipal de Cultura de Santa Rita do Sapucaí por essa oportunidade. É sempre interessante trocar ideia com as pessoas e aprender. E eu estou bem feliz assim, de poder fazer esse intercâmbio cultural e estar aqui com vocês nessa manhã. Bom, eu sou formada em letras, eu fiz mestrado em letras também, e eu já trabalho com produção textual há algum tempo, eu sou professora nessa área. E antes de entrar no curso de letras, eu já era do teatro, então eu continuei trabalhando com produção cultural, com teatro, ao longo desses anos. Então, essa experiência com o projeto, ela vem dessa prática de trabalhar com teatro, né, de ter um grupo e submeter projetos a editais, e também vem de uma formação teórica em texto escrito. Então, essa oficina eu vou conversar com vocês sobre as partes que compõem o projeto, pensando que tem uma galera aqui na sala. Aliás, obrigada por estarem aqui. E também pensando que esse vídeo ele vai ser disponibilizado posteriormente. Então, os links que eu disponibilizar aqui no chat, eu vou disponibilizar depois para ficar junto com o vídeo. E aí, não sei, quem estiver assistindo depois, quiser deixar comentários no vídeo, a gente vai trocando uma ideia por lá também, posteriormente. Estou super aberta a isso. A ideia... Pô, chegou uma pessoa, calma aí. Olá, seja bem-vinda. A ideia da oficina é, então, mostrar quais são as partes que compõem um projeto cultural. E aí, não sei, posso ver com vocês se vocês têm interesse de praticar um pouco. E aí a gente conversa sobre as dificuldades. A proposta é essa porque a escrita, assim, do meu ponto de vista, ela é muito prática, né? É importante a gente conhecer as partes do projeto, mas eu acredito que a gente consegue se desenvolver e melhorar a nossa escrita pela prática. Então, eu pensei nessa oficina de conversar sobre as partes, dar um tempinho para escrever, para praticar, e aí a gente conversa sobre as dificuldades. Então, por isso eu dividi a oficina em dois, para dar tempo da gente fazer essas duas coisas. Claro, não vai dar tempo para a gente aprofundar muito, né? Porque são 4 horas de oficina, mas eu espero que, ao final, quem estiver assistindo, quem estiver participando, se sinta com mais segurança para escrever projetos culturais. Eu entendo a escrita de projeto cultural como um aprendizado contínuo, assim. Então, na medida em que a gente vai praticando, a gente vai melhorando e vai crescendo. Então, a oficina, ela parte um pouco dessa experiência. Eu vou compartilhar com vocês uns slides para organizar melhor o tempo. E eu estou fundamentando o conteúdo dessa oficina numa apostila do Sebrae, que foi elaborada para ajudar, né, a galera do empreendedorismo, da economia criativa. E eu achei essa apostila muito, muito bem elaborada, assim. E eu vou compartilhar o link com vocês agora, porque aí quem quiser depois ler e se aprofundar um pouco mais no tema, esse material eu super recomendo, assim. Então, já vou deixar ele de cara aqui para vocês. Eu sugiro que, assim, quem está aqui, quem está em casa, separem um doc de Word, um bloco de notas do computador, do celular, não sei, ou um caderno, algo assim, para a gente fazer uns rascunhos hoje. E aí vocês podem fazer isso enquanto eu começo a compartilhar aqui, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas durante a apresentação do conteúdo, vocês podem deixar aqui no chat, e aí eu leio as perguntas e respondo,
tá bom? Porque eu acho que facilita para a gente organizar o tempo e também fica registrado aqui. Eu acho que corre menos risco da gente deixar passar alguma coisa. Então, eu vou compartilhar a apresentação do conteúdo com vocês agora. Vocês estão vendo o compartilhamento? Beleza. Obrigada, Cleusa. Então tá. Esse formato de projeto. Oi, Patrícia, bem-vinda. A gente começou agora, tá bom? Esse formato de projeto, ele é um tipo de texto que ele circula muito, assim, em muitos contextos. E, né, a gente faz um projeto de pesquisa científica, tem uma estrutura próxima, projetos que são entregues em empresa tem estrutura próxima. O projeto cultural ele tem algumas pequenas especificidades, né? Então ele é um projeto que ele é pensado mesmo para a área da economia criativa, da cultura e da arte. Mas quanto escrita, ele é estruturalmente parecido com outros projetos. E a gente que é artista, né, que é trabalhador da cultura, é importante a gente dominar, assim, pelo menos um pouco esse formato, porque ele é o nosso principal instrumento de comunicação com quem pode promover um fomento, pode liberar uma verba. Então, é importante a gente conseguir dominar pelo menos minimamente isso, né? Porque linguagem é poder, né? Então, geralmente, quando a gente submete um projeto no edital, tem uma concorrência. Então, é importante a gente conseguir, né, se virar na escrita. Nesse último ano, a gente teve muitos editais de fomento à cultura, né? Por causa da lei emergencial Aldir Blanc. Foi observado que havia uma dificuldade de escrita, o que é plenamente compreensível, porque a escrita é uma coisa que a gente desenvolve na escola e a gente sabe, né, como funciona a educação no Brasil. Não vou entrar em detalhes, mas é muito compreensível que a gente tem uma dificuldade nisso, né? Olá, Isabelle. E então a ideia não é fazer uma pressão e ter que saber escrever. Não, mas a gente falar exatamente sobre as dificuldades, né? Minha ideia é ajudar mesmo, é contribuir. Então eu vou apresentar um pouquinho o que, assim, caminhos que eu acho que podem facilitar no momento de lidar com esse formato, né, com esse tipo de texto, com o projeto cultural. Uma coisa importante é que parte da verba da cultura, aliás, né, quando vem com dinheiro público, sempre tem um edital, né, que especifica as regras de distribuição dessa verba. O edital, ele também é um tipo de texto que ele circula em muitos lugares e, né, cada um tem suas especificidades, dependendo de onde esse edital vem.
mas ele tem informações não, uma estrutura que também está em todos os editais, que é importante a gente se atentar. Então, por exemplo, é sempre muito bom estarmos atentos assim às regras, né, de cada edital, porque às vezes a gente, né, às vezes não lê um negócio com atenção, isso pode gerar um problema gigante em nossas vidas depois, né? Então, o edital, ele tem essas informações que a gente precisa saber antes de começar a se preparar efetivamente para uma inscrição, né? Então, dependendo do edital, tem regras de quem pode se inscrever. Então, por exemplo, às vezes é só pessoa física, às vezes é pessoa jurídica. Tem editais que são específicos para determinados territórios. Também nos editais, a gente fica sabendo que tipo de projeto esse edital financia. Então, na área da cultura, tem editais para várias linguagens, né, da arte, da cultura, alguns bem específicos. Também é importante, um dado importante é o valor oferecido no edital. Não vou entrar nisso, mas em muitos editais tem um valor e aí, na verdade, não é bem aquele valor, porque tem os impostos. Então, é um ponto, assim, sempre para a gente ficar atente. Outra coisa também que é algo que eu colocaria atenção, que são os documentos que o edital solicita. Porque, às vezes, o edital solicita um documento que você não tem ali na mão. E o processo de retirada desse documento, de preparação desse documento, ele também demora, né? Tanto quanto a elaboração de um projeto. E aí tem esses prazos, né? De envio do projeto e tudo. Então, o que eu acho interessante é o edital saiu, já faz um levantamento dessas informações, né? Que estão aqui. Porque, do meu ponto de vista, assim, com a maior quantidade de tempo que a gente conseguir se organizar, quanto mais tempo, melhor. Porque escrever é trabalhoso, né? Tem toda uma exigência criativa na escrita e também uma exigência técnica de escrita, né? Que, sei lá, no edital mais concorrido a gente vai perdendo pontos ali e, de repente, né, a gente perde por décimos, né? Enfim, tem editais que quando a gente vê a classificação, a gente vê que um tirou 9,7 e foi contemplado, outro tirou 9,6 e não. Então, é um ponto, assim, para a gente se atentar. O tempo que a gente dedica a isso. O que eu acho interessante, né, para gente que é artista e trabalhador da cultura, né, é a gente ter projetos em mente, talvez até rascunhados, de preferência rascunhados, e na hora que o edital abre, a gente já tem um material para trabalhar em cima, né, para melhorar aquele rascunho e submeter. Porque muitas vezes os editais eles abrem e ficam muito pouco tempo abertos, assim, né? Esse, por exemplo, do intercâmbio cultural, eu não consegui escrever 2 projetos. Eu gostaria de ter escrito 2, mas eu não tive tempo, assim. Então, pensar no tempo e se planejar é uma coisa muito importante, assim, pensando em projetos culturais. Eu estou falando aqui, mas assim, se vocês tiverem dúvidas, tiverem questões sobre esses slides que eu estou passando, podem deixar aqui no chat que eu volto e falo, tá bom? Eu estou passando aqui nos slides, mas por uma questão de organização. E aí é o seguinte. Bom, saiu lá o edital, tivemos muita sorte, um edital saiu para a nossa cidade, temos uma ideia de projeto, somos artistas,
e aí o edital pediu justamente um projeto, né? E a gente tem que se inscrever e escrever um projeto. Temos que colocar atenção nisso. Por quê? Às vezes a gente tem uma ideia genial, mas na hora de escrever tem um abismo, né? Entre a ideia e a escrita. Por quê? Pensar ou falar é diferente de escrever. Então, é importante esse exercício assim, da escrita e de elaboração mesmo, que é um processo que pode demorar um pouquinho. Sobre o projeto, né? Dependendo do edital, às vezes eles pedem algumas coisas mais específicas, outras menos. Mas, assim, via de regra, as partes que sempre vão aparecer no projeto são essas. Por quê? São as partes mínimas para aquela pessoa que vai te avaliar saber se o seu projeto é viável ou não. Então, não tem muito como fugir disso. Por quê também? Se quem está oferecendo a verba não pede informações mínimas, você já desconfia se aquilo é sério. Então, assim, é importante a gente conseguir fazer bem essa comunicação e explicitar o que, né, quais as necessidades do nosso projeto e o que é esse projeto. Então, dessas partes que sempre vão aparecer, que não tem assim grandes variações, são essas que estão aqui nesse slide, que são os objetivos, justificativa, metas, cronograma e plano de trabalho, plano de aplicação de recurso e orçamento e ficha técnica. Esses nomes podem variar. Então, por exemplo, às vezes a palavra vem cronograma, às vezes em plano de trabalho. É a mesma coisa, tá? Plano de aplicação de recurso e orçamento é a mesma coisa. O que pode acontecer? Às vezes um edital pode pedir mais detalhamento e outro edital pedir menos detalhamento. Também pode acontecer. O que eu acho, quanto mais, se não houver, por exemplo, um limite, né, do tamanho do projeto, né, eu acho que quanto mais detalhado colocarmos o cronograma e o plano de aplicação, por exemplo, que aparece aqui, melhor. Principalmente em editais que são muito concorridos. Então, quando a pessoa que está avaliando, ela consegue imaginar mais ali uma execução, isso pode favorecer na hora da avaliação. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que tomar um cuidado para não deixar um projeto ir para uma banca faltando informação. E o que pode acontecer? Às vezes, na nossa cabeça, tá assim, temos muita noção do que estamos fazendo, mas às vezes a gente não coloca isso no texto. E nessas a gente pode perder ponto. Então a gente tem que tomar um cuidado com isso. Então tá, eu dividi em duas partes do encontro para não ficar uma coisa muito cabeçona e muito chata, só eu falando. Então hoje eu vou falar dessas 4 partes, que é objetivo, justificativa, metas e cronograma. Na quinta, eu vou falar dessas outras, que é plano de aplicação de recurso, orçamento, contrapartida, que nem sempre aparece, mas costuma aparecer bastante, e ficha técnica. Bom, vamos lá. A gente vai começar com uma parte prática. A gente vai brincar, tá? Não é para ser chato, não é para ser um peso na vida de ninguém, mas é para a gente brincar um pouco com isso. Quando a gente começa a ler um edital e começa a pensar em escrever um projeto, a gente tem que ter uma ideia. E aí, eu coloquei aqui algumas perguntas norteadoras para a gente formular essa ideia e começar a elaborar essa escrita.
Essas perguntas norteadoras, elas vão se desenvolver nas partes do projeto. Mas se a gente não tiver, assim, muita noção, né, dessas respostas, elas podem, na hora de escrever, vai ficar um pouco complicado. Minha sugestão é, comece pelo simples e vá ampliando. Então, o que a gente precisa já pensar antes de abrir um Word para começar a escrever um projeto, enfim, o que pretendemos desenvolver. E aí vou jogar a brincadeira para vocês. Eu proponho que vocês pensem nisso. Pode ser agora. É agora. É agora. Para brincar, não precisa ser um grande projeto da vida de vocês, mas algo próximo da vida de vocês, para a gente pensar nisso na prática. E eu vou pedir para vocês escreverem isso. Ou escrever no Word do computador, ou escrever no bloco de notas do celular, ou escrever no papel de rascunho, enfim, para a gente começar a experimentar essa escrita. Essa oficina é de escrita. Então, pensem num exemplo próximo da vida de vocês. Sei lá, você é da música, uma apresentação sua. Você é uma banda, uma apresentação da sua banda. Você é do teatro, uma apresentação com o seu grupo. Não sei, stand-up comedy. Você é arte educador e da oficina. Você numa oficina de arte. Quero que vocês pensem nisso, numa coisa para a gente brincar ao longo dessa oficina. Para ficar fácil da gente pensando com exemplos, tá? Palpáveis. Senão eu vou falar uma teoria aqui e a gente não vai pensar na prática. Ao longo da oficina, eu tenho alguns exemplos que eu peguei tanto do... Oh, meu Deus! Da apostila do Sebrae, e que eu peguei também de alguns projetos que eu escrevi que foram contemplados e tudo. Então, eu quero que vocês pensem nessas perguntas. O que você pretende desenvolver? Então, vocês vão pensar num projeto. Pode ser uma coisa muito simples. Sei lá, por exemplo, esse projeto de capacitação que eu estou fazendo aqui. Ele é um projeto pequeno. Então, por exemplo, eu vou responder como se fosse isso. O que eu pretendo desenvolver? Uma oficina de escrita de elaboração de projetos. E aí você pensa no seu. Por que pretende realizar o projeto? Porque é importante que as pessoas saibam escrever projeto. A quem o produto será destinado? Será destinado aos artistas, trabalhadores da cultura de Santa Rita do Sapucaí e público em geral que assistir o vídeo ou aparecer na sala do Google Meet. Com quem você trabalhará? Bom, eu vou dar oficina sozinha, mas eu vou trocar uma ideia com quem estiver na sala, então tem um diálogo com o público, e eu estou trabalhando em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de Santa Rita do Sapucaí. Como será realizado o projeto? Bom, eu vou dar 2 oficinas, na verdade, vou dar uma oficina em 2 dias, é uma oficina de 4 horas, vou dividir em 2 horas para não ficar cansativo, e vou organizar uns slides, links, e vou falar a partir disso, e vou abrir para questões e vou elaborá-la também a partir das questões. Quanto custará? Eu acho que era 1.200, né? Que estava nesse edital, que é público, se eu não me engano. Quando acontecerá? Dia 23 e dia 25 de novembro, das 9 às 11. Onde acontecerá? No Google Meet, depois será disponibilizado no YouTube. Pensei rápido, porque eu já escrevi esse projeto. Mas a ideia é, tentem pensar numa ideia agora, vocês, tá bom? É um rascunho, é uma prática de escrita, é uma brincadeira. Não se cobrem e não transformem isso num grande pesadelo. Enquanto isso, eu vou colocar aqui no chat uns links das coisas que eu já falei até aqui, porque eu fui falando e não coloquei link nenhum. Enquanto isso, vocês podem ir pensando nisso. E se tiver alguma dúvida em relação a isso, pode deixar aqui no chat e a gente vai pensando também, tá bom? Pensar nessas perguntas e num projeto da vida de vocês, né, que tem a ver com vocês, a prática de vocês,
vai ajudar a gente a praticar as partes que eu vou comentar. E também eu entendo que pela prática a gente consegue entender melhor a teoria. Então eu acho que pode ser um jeito eficiente da gente fazer esse aprendizado. Eu vou colocar aqui os links enquanto eu dou esse tempinho para vocês. E aí vocês podem deixar questões no chat. Aliás, se vocês tiverem dúvidas até então do que eu falei, podem deixar aqui também, tá bom? Agora que eu posso retomar, antes de entrar na próxima parte. Tá, pra... O que é isso aqui? Eu pensei que os blogs a gente tinha passado tudo pra Aline. Ah, você já enviou. Oi, tem alguém com o microfone aberto. Bom, eu deixei aqui no chat a apostila do Sebrae novamente, para quem entrou depois, e deixei 2 exemplos de editais para vocês verem, para quem não conhece. Um é o edital, esse próprio edital desse projeto de capacitação, e também o edital da Aldir Blanc de Santa Rita do Sapucaí, tá? São 2 exemplos, existem muitos outros editais, mas eu estou colocando esse porque são exemplos mais próximos, assim.
tá? Bom, é isso. Eu não sei se vocês escreveram essa parte, mas eu vou seguir conversando com vocês sobre as partes do projeto. Então, a gente vai começar pela parte dos objetivos, né? Os objetivos, eles são basicamente o que a gente quer com esse projeto, né? Com o projeto que a gente está escrevendo, o que a gente quer alcançar, né? Que tipo de público. É interessante que seja bem explícito, assim, nos objetivos, o que a gente quer alcançar. É interessante a gente dividir essa parte dos objetivos em duas partes, né? Então, a primeira seria um objetivo geral, que pode ser um texto corrido, né? Ou tópicos. Eu acho mais interessante fazer um texto corrido. E os objetivos específicos, que costumam ser em tópicos, né? Então, nos objetivos gerais, é um texto assim mais geral, mais abrangente do que é o projeto, né? E nos objetivos específicos, aí sim, você tem que especificar mais e detalhar, né, quais são esses objetivos do projeto que você está escrevendo. Eu vou mostrar para vocês um exemplo, tá, de como ficaria, porque eu acho que é interessante a gente visualizar como que isso aparece na prática. Se eu estiver passando os slides muito rápido, vocês me avisam, tá bom? Então tá. Lá na apostila do Sebrae, que é o material que eu estou usando como principal fonte, ele dá o exemplo de um projeto que envolve arte urbana no Brasil. Então, é um projeto que divulga isso, né? Tem esse tema. E o projeto ele é um documentário, né, sobre esse tipo de manifestação artística. E aí, nesse texto do objetivo geral do projeto, fala um pouco sobre o que é, né, esse projeto, como vocês podem ver aí, fala das filmagens, de quando elas serão realizadas, onde eles vão fazer essas filmagens, e aqui aparece meio que uma contrapartida, né, também. Aí ele coloca assim: o projeto prevê ainda a realização de oficina gratuita de grafite em 3 comunidades. A gente não dá para saber se essa é a contrapartida, mas o que a gente entende pelo objetivo geral é que vai ter a filmagem do documentário, e além disso vai ter atividades ligadas à arte urbana envolvendo esse documentário. Bom, então esses são os objetivos gerais. A gente consegue ter, por esse texto do objetivo geral, um panorama do que é esse projeto. E aí a gente vê tudo que eles colocaram no geral, mais especificado nesses tópicos, né? Então tem realizar documentários sobre a arte urbana brasileira, história, técnicas e principais artistas, conhecidos e desconhecidos, realizar oficinas gratuitas de grafite para jovens de comunidades carentes, divulgar uma das principais manifestações artísticas da atualidade, contribuir para a desconstrução da associação entre arte urbana e vandalismo. Então, esse exemplo ele está organizado dessa forma que eu tinha mencionado, né? Tem uma parte mais geral em texto corrido, em que a gente tem
um panorama do que é o projeto, e esses objetivos específicos em tópicos. E uma coisa que eu acho interessante, que eu acho que tem a ver também com o formato. Sempre quando a gente vai escrever objetivos específicos, é interessante começar com esses verbos no infinitivo, né? Os verbos no infinitivo são esses, terminam com ar, com er e com ir. Né? Então, vocês verem, realizar, divulgar, contribuir. Isso eu acho que é uma dica que talvez seja interessante, porque muitas vezes a gente não sabe como começar a escrita, né? De onde partir, às vezes a gente domina as partes, mas não tem um domínio do padrão, né? Da forma como um projeto é escrito. E essa coisa de começar com os verbos no infinitivo é algo que poderia ser considerado um padrão, assim. Então, acho que é uma coisa interessante a se pensar. Sobre os objetivos. Eu sempre penso a escrita de um projeto a partir de questões norteadoras. E eu achei isso muito interessante nessa apostila do Sebrae, porque eles também formulam dessa forma, né? Então, eles veem cada parte englobando várias outras pequenas partes que, no fim, né, dá um texto mais elaborado. Então, eu vou colocar aqui no chat essas partes que compõem os objetivos. Que eu acredito que possa ajudar a escrever, tá bom? E aí, o que eu penso, por exemplo, eles sugerem que seja feito assim: defina o objetivo geral do seu projeto em um parágrafo. Apresente os objetivos específicos em tópicos. Use o verbo no infinitivo. Descreva as metas. Não se esqueça de que as metas são quantificáveis. Eu vou colocar aqui, mas eu já vou falar das metas, tá bom? Então, eu acho que pensar dessa forma ajuda a gente a organizar o texto e contemplar todas as informações que são importantes para um projeto. Eu acho que pensar em partes, pensar por etapas, ajuda a formulação de um texto mais bem elaborado, tá? Então, eu vou colocar aqui no chat, depois a gente compartilha para quem for assistir a transmissão. E aí, qual que é a ideia? A partir daquelas primeiras perguntas norteadoras que eu coloquei no comecinho, aliás, eu não coloquei elas aqui no chat, eu vou colocar elas aqui para facilitar, caso vocês queiram rascunhar no Word ou algo assim. Só um minutinho. Bom, então tem aqui o breve resumo em tópicos, né? Que são aquelas primeiras perguntas norteadoras. A partir dessas perguntas norteadoras, né, que vocês vão elaborar a ideia de vocês, a gente vai começar a aprofundar nessas partes, nesses tópicos que eu estou falando a partir de agora dos objetivos. Então, por exemplo, os objetivos, eles são o desenvolvimento dessa pergunta. O que você pretende desenvolver? Que ela é simples, por exemplo, um documentário sobre arte urbana no Brasil. Mas aí, quando a gente vai escrever os objetivos, a gente vai aprofundando, esmiuçando isso. Então, a ideia é meio essa, começar do simples e ir aprofundando. Por isso que a prática da escrita ela é importante nesse momento, tudo bem? Porque é a partir da prática que a gente vai ver quais são as nossas dificuldades. Bom, se vocês têm alguma dúvida,
Vocês querem falar? Se vocês quiserem, pode deixar também aqui no chat, eu leio e tiro as dúvidas, tá bom? Oi, Diego, pode falar. Maíra, então, uma coisa que a gente norteou para fazer esse edital foi assim, o que a gente conseguiu avaliar dos projetos, né, que chegaram para a gente desde a Aldir Blanc, né? E a grande dificuldade que eu vi assim, na escrita do projeto lá era essa definição, na verdade, até uma compreensão do que é cada item desse aí, sabe? Às vezes o cara chegava num objetivo geral, escrevia o específico, no específico ele escrevia a justificativa, na justificativa ele escrevia uma outra coisa, sabe? Então, acho que, no geral, assim, para os produtores locais aqui, estava faltando muito esse compreender, assim, o que é cada coisa, sabe? Eu acho que é definitivo, assim, né, na hora de escrever o projeto. Sim, Diego, eu acho que você tem toda a razão, assim. É uma dificuldade comum até, né? Porque em que momento da vida que a gente aprendeu isso, né? Ninguém nasceu sabendo. Então, atividades como essa contribuem, né, para a gente começar a escrever, né, de fato. E entender o que são as partes é fundamental, porque na hora da escrita rola confusões, né? Então, eu acho que é bom, assim, a gente entender, né, quais são as partes, começar a escrever, ver se não está repetitivo, né? Sempre fazer exercício de escrever, de ler. Porque é isso, né? Cada parte tem sua função dentro de um projeto, né? E ao mesmo tempo que, se, por exemplo, uma pessoa que está avaliando pega um projeto e percebe que a coisa está confusa, quem está avaliando não consegue entender o que o artista está propondo, e também isso acaba, de alguma forma, enfraquecendo a ideia, né? Porque se a gente não entende, né, o que a gente está lendo. Então, a ideia é meio essa, assim, é entender quais são as partes, né? E nesse sentido, vocês podem ficar super à vontade para colocar as perguntas aqui. Aquela pergunta que pode parecer super boba, e que não é boba, né? Na verdade. E aí a gente posso ajudar e ir conversando, né? Também porque a gente tem experiências distintas com a escrita, né? E às vezes pode ser que eu esteja falando algo aqui também que não está chegando em quem está escutando, lendo, etc. Então, fiquem super à vontade para deixar as dúvidas aqui. E aí, se precisar, eu volto nas partes. Vamos lá. Objetivos. Se vocês tiverem dúvidas, podem falar, tá bom? Pode acontecer também, nessa parte dos objetivos, de ter tudo num blocão, sem separar gerais e específicos. Eu acho interessante separar, né? Porque quanto mais você detalhar para a pessoa que está lendo, mais chances você tem de ter uma boa pontuação e ter o seu projeto contemplado, tá? Mas vocês viram que a diferença é sutil, mas tem uma diferença de forma, né? Então, é interessante dominar isso. Uma coisa que confunde muito com os objetivos são as metas, né? Porque metas e objetivos, de fato, são coisas parecidas. Então, ora essa, né? Por que os editais pedem essas duas partes separadas? Porque as metas é uma parte que ajuda as pessoas que estão avaliando tanto o projeto quanto a execução do projeto
ajuda a entender o que a pessoa que está propondo o objeto, o projeto, almeja fazer, e também ajuda a entender se o projeto está sendo executado numa forma de alcançar aquilo que foi prometido, né, naquele projeto, e se essas metas, esses objetivos foram alcançados. Porque o projeto também, ele é quase que um contrato, assim, é uma promessa e um contrato, né? Porque você promete que você vai fazer aquilo. E é interessante que você cumpra, né? Não é legal você pegar uma verba pública prometendo um negócio e não fazer, né? É feio. Eu falar que eu vou dar uma oficina de 4 horas e falar por 1 hora e tchau, né? Não pode. Só que muitas vezes, né, não tem como a pessoa que está avaliando acompanhar isso. Então, uma forma, né, de acompanhar isso de um jeito registrado, né, são pelas metas. Por isso, as metas é uma parte que aparece de uma forma de codificável, né? Então, por exemplo, às vezes é difícil, né, quantificar a meta e a gente vai usar a nossa imaginação, quer dizer, né? Eu não sei exatamente quantas pessoas vão numa peça de teatro que eu fizer na rua. Eu posso ter uma ideia, mas dizer exatamente não dá. Mas é interessante que eu coloque ali uma meta. Sei lá, 100 pessoas. Porque isso também me faz tentar atingir essa meta. Me estimula a tentar atingir essa meta. Uma coisa que tem também vários editais de longa duração, né? Bom, a gente sempre mostra o resultado, né? Eu não posso simplesmente pegar uma verba pública e achar que eu não vou ter que mostrar o resultado no final. E é ok isso. Mas tem alguns editais de longa duração que a gente tem que prestar contas, não só no final, mas também no meio da execução. E aí a gente tem que falar dessas metas, das que foram cumpridas e das que não foram ainda, ou não foram. E aí entra também a parte das dificuldades, porque às vezes existem questões que, sei lá, por exemplo, a pandemia. A pandemia botou muitos problemas em execução de projeto, em relação a metas e tudo, né? A gente está num cenário hoje que não é o cenário do começo de 2020, não é o cenário do começo de 2021, não é o cenário do segundo semestre de 2020, quer dizer. Então, isso, né, isso meio que muda o contexto, né? Então, o que é importante, né? A gente tem que tentar colocar nas metas esses objetivos em forma de ações que são concretas e quantificáveis. E sabendo que seremos avaliados por meio delas. E é interessante ter esse registro, porque vai facilitar na hora de fazer a prestação de contas, tá? Não é só importante na hora de submeter, mas também na hora que você tiver que falar sobre o que você está fazendo, esse texto escrito no projeto, ele vai ajudar você a prestar as contas. Então, é importante prestar atenção nisso. Vamos a um exemplo de como funcionam as metas. Vejam só, mostrei para vocês lá o slide dos objetivos, né? Então, como que apareceu nesse exemplo aí da apostila do Sebrae? Lembrem-se que tinha aquela parte dos objetivos gerais que estava maiorzinha, né? Em texto corrido. Depois, nos objetivos específicos, tinha as especificações do que seria feito, do que o projeto almejava alcançar. E aí, o que acontece aqui nas metas? Aparecem números. Os números são muito importantes nas metas.
Então, por exemplo, ó, realizar filmagens para um documentário de 90 minutos de duração. Então, a gente sabe quanto tempo vai durar o documentário. Em 5 cidades. Então, isso é uma meta. Por exemplo, se não conseguiu passar em 2 de 5, você já está abaixo do que você prometeu. Então, também é interessante, ok, a gente é um pouco de exercício imaginativo, mas é importante nas metas pensar no que é realmente viável e aplicável. Não adianta colocar 20 cidades, né, num projeto de 1 ano. Pode ser que você não consiga abarcar. Então, é importante pensar assim, pezinho no chão e pezinho na realidade aí nas metas. Realizar no período de 12 meses, ele coloca até os meses, a produção e a pós-produção. Isso é interessante, porque traz um dado da realidade, né? Então, ó, é um projeto de 1 ano, né? 12 meses, 1 ano. Eu consideraria esse projeto ousado para 1 ano. Esse que está aqui, esse exemplo. Mas, tudo bem. É muita coisa para 1 ano. Mas é que tá, isso vem né, de uma experiência da prática. Tem que ter muita organização para conseguir executar tudo isso em 1 ano. Porque é demorado, realizar filmagem é demorado, 15 oficinas é demorado, então me parece um projeto assim, ousado para 12 meses, mas dependendo da quantidade de equipe, me parece mais razoável. Veja, quando uma pessoa que está avaliando um projeto, ela vai pensar isso. Ela vai pensar se ela vai bater as informações das metas com a ficha técnica, com os objetivos, com a justificativa. Estou dizendo isso para pensar o seguinte com vocês: o projeto ele tem partes, mas ele é um texto de totalidade. Então, às vezes eu escrevi uma justificativa linda, de dar orgulho, e aí cheguei nas metas e coloquei um negócio que não tem nada a ver. Pronto, perdi ponto, do mesmo jeito. Então, o que eu sugiro? Que a gente vá fazendo sim por partes e etapas, mas que depois a gente observe a totalidade dessa escrita, né? Para ver se as coisas estão batendo. E geralmente quem avalia tem uma noção, ok, teórica de como as coisas estão escritas, mas são pessoas que também têm uma experiência da prática, que pode olhar e pensar nisso. Né? 12 meses, produzir um documentário, 5 cidades, 15 oficinas. Será, né? O texto ele tem que dialogar com quem está lendo. Então, às vezes, na nossa cabeça, super dá para executar isso. Mas a pessoa que não vai ficar convencida. Quer dizer, o projeto é algo em que a gente tem que ser convincente, tem que ter algo de persuasivo ali. E os dados pautados na realidade são um bom caminho, assim. Então, sugiro isso, sempre pensar em um pé no chão. Certo? Essas são as metas. Aqui na partezinha da prática que eu coloquei no chat, tem lá, né? Defina o objetivo geral do seu projeto, apresente os objetivos específicos em tópicos e descreva as metas. Sempre pensar na questão quantificável das metas. Então, por exemplo, o projeto é apresentação de teatro. Quantas? Quantas horas dura essa apresentação de teatro? Em quantos dias por mês? Pense dessa forma. Vai ficar mais fácil para quantificar. E sempre com o pé na realidade. Bom, se vocês tiverem dúvidas até aqui, podem colocar no chat, levantar a mãozinha e vou seguindo aqui, tá bom?
A gente vai passar agora para justificativa. A justificativa ela é muito importante porque... beleza, Adi. Porque ela é o porquê do projeto. Ela é onde a gente vai explicar por que fazer esse projeto. Por que que ele é importante, por que que ele tem uma relevância social e cultural. Essa parte é um dado importante para o seu projeto. Por quê? Às vezes na justificativa já dá para ver que a pessoa nem sabe o que está fazendo. E aí já elimina, entendeu? Já pontua abaixo. Então é um lugar para tomar um cuidado na escrita. E também um lugar de ser muito, de, assim, ter muita persuasão, porque é um texto corrido e a gente vai falar dos porquês, né? Formato da justificativa, ela tem justamente o formato de um texto argumentativo, né? Então, quando você vai falar de porquê, você está argumentando, né, dos motivos desse projeto que a gente está escrevendo ser escolhido, né? Então, é importante caprichar nessa parte, porque ela é uma parte, assim, de grande comunicação. O que mais que é importante dizer sobre isso? Bom, eu costumo organizar a justificativa da seguinte forma: faço uma contextualização da proposta, da temática, e aí argumento por que é importante para aquele determinado edital. Uma coisa muito importante também: a justificativa é uma parte que deve estar bem alinhada ao edital. Então, se o edital está falando de fomentar atividades culturais de periferia, você não vai não incluir isso na justificativa. Você tem que incluir na justificativa. Quem está lendo tem que ver que sim, que você vai fazer um projeto cultural de periferia. Que não vai ser um projeto que você vai colocar num shopping de gente rica. Esse é um dado que tem que estar muito explícito na justificativa. Esse diálogo com esse edital que você leu e vai submeter um projeto. Na justificativa que, às vezes, a pessoa que está avaliando vê se o negócio está alinhado mesmo, se você não está só submetendo para pegar grana e fazer qualquer coisa. Então, é muito importante pensar nisso, assim, com calma e precisão. Eu vou dar um exemplo aqui, como é uma parte mais, né, mais de texto corrido, que talvez envolva um pouco mais a nossa subjetividade. Eu vou colocar o exemplo do texto que eu submeti para esse projeto de capacitação. Que, inclusive, eu acho que esse texto poderia estar melhor. Com mais tempo, eu acho que poderia estar melhor. Mas é isso. Ok, foi aprovado e tá ótimo. Vou mostrar ele porque eu tenho uma dimensão de como eu dividi, como eu organizei, eu acho que fica mais interessante para conversar sobre essa parte, que eu acho que ela é preciosa dentro de um projeto, apesar das pessoas não darem muita atenção a ela na hora da escrita. É comum que essa parte vá sempre meio capenga. Então, ó, tem dados nessa justificativa que está no edital. Se vocês lerem o edital, vocês vão ver que foi pensado para esse edital. É a primeira vez que eu estou dando essa oficina, inclusive. Então, é um texto de justificativa que dialoga bem diretamente com esse edital. Então, ó, com a Lei Emergencial de Blanc, muitos editais para a democratização do acesso aos recursos públicos e garantia de acesso a todos e todas que realizam ações culturais, ó, faltou linguagem neutra aí, por exemplo.
que realizam ações culturais foram abertos para apoiar iniciativas que contribuam para o engrandecimento dos agentes culturais e desenvolvimento da economia criativa. Foi o que eu disse, né? Com mais tempo ficaria melhor, né? Teria revisado mais vezes, enfim. Mas veja como tem um contexto. Esse contexto, ele ajuda a gente a falar por que de executar esse projeto. Entretanto, foi notável que, embora os editais democratizem os recursos públicos, nem todos os artistas e produtores tinham acesso a esse formato de desenvolvimento econômico e social, sendo que uma das principais dificuldades é a elaboração de um projeto que mostre condições de aplicação dos recursos públicos em uma ação cultural. Então, tem uma questão que esse projeto que eu estou submetendo, ele pretende ajudar, contribuir, resolver, que é isso, a dificuldade na elaboração de projetos culturais. Então, até aqui, o que eu fiz? Eu contextualizei, coloquei uma questão que pode ser outra questão qualquer, dependendo do edital. Por exemplo, um edital de fomento à cultura num território X que não tem muitas iniciativas de cultura. Enfim, pensem quais são as questões que o projeto de vocês podem contribuir, né? Podem ajudar a solucionar, a resolver, a colaborar. É interessante botar isso no texto da justificativa. Então, aí, eu continuei desenvolvendo o texto nessa vibe. Observa-se que muitos trabalhadores da cultura deixam de tentar as oportunidades envolvidas pelos recursos públicos por não dominarem o processo de elaboração de um projeto escrito. Por isso, iniciativas de capacitação podem ser viáveis, porque ampliam o acesso desse setor, contribuindo com uma democratização maior dos recursos públicos. Assim, espera-se com este projeto proporcionar aos artistas e trabalhadores da cultura meios que facilitem a escrita de um projeto cultural. Então, é isso. Eu contextualizei, eu coloquei uma questão com a qual eu pretendo colaborar, e coloquei o que eu espero, né? Então, essa questão com a qual eu pretendo colaborar, ela também é o porquê de executar esse projeto. E uma coisa que eu acho interessante na justificativa é esse caminho argumentativo. Se você falar em um parágrafo, seu argumento perde força. Você tem que. Esse é um momento de você puxar quem está lendo para o seu projeto. Por isso que eu acho que é interessante esse caminho. Eu aposto nesse caminho, aliás, né, podemos ver. Então, uma contextualização, uma questão e o porquê, e o que você espera trazer com esse projeto. E aí, nisso, você já está mostrando qual que é a relevância do seu projeto, qual que é a importância do seu projeto. Ler atentamente o edital ajuda muito nessa parte, porque a gente consegue se alinhar com o que o edital está pedindo. Eu não posso, por mais interessante que seja a minha ideia, se não tiver diálogo com o edital, não vou ser escolhida. Se eu propor um negócio muito absurdo, não vão pegar meu projeto. Então, é importante que a gente entenda também. Importante e honesto, que a gente entenda com qual edital a gente está tentando dialogar e por que é importante que o nosso projeto pegue essa verba, né? Sobretudo quando tiver uma longa concorrência. Tudo bem a questão das justificativas, coloquem aí se tiverem questões. Eu vou colocar aqui a parte de questões norteadoras da justificativa para ajudar.
Bom, esses tópicos que eu coloquei aqui no chat, eu acho que eles podem ajudar na escrita da justificativa. O que eu acho interessante é... Bom, talvez vocês não estejam escrevendo um projeto agora, mas ter esses tópicos eu acho que pode ajudar, sei lá, talvez posteriormente. Enfim, guardem isso de alguma forma, que eu acho que pode ser útil em algum momento. Bom, se vocês tiverem dúvidas até aqui, podem colocar no chat e tudo. Eu vou passar para a próxima parte, que é o cronograma e plano de trabalho. Essa parte merece atenção, bastante atenção, porque a pessoa que está avaliando, ela vai ver se você está muito fora da casinha, né? Se você está dentro da realidade. Ou se está viajando total na maionese. Por quê? Às vezes, pelo cronograma, dá para ver que o projeto não é viável. Não vai dar para fazer da forma como o edital está esperando. Então, é importante a gente se dedicar com cuidado a essa parte. É bom detalhar, mas é uma parte que, assim, ali na pressa de fazer, ela é algo que ela pode ir com pouco detalhamento e você pode perder nota aí. Enfim, tomar cuidado com isso. O plano de trabalho de um projeto cultural e tudo, ele envolve 3 etapas principais, que é a pré-produção, né? Que é essa parte das reuniões que você faz no seu coletivo, conversas com o espaço que você vai executar seu projeto, preparação de materiais, né? Pesquisa. A produção, que é quando você começa efetivamente a fazer o que você está propondo no projeto. Então, por exemplo, filmagem de um documentário. Então, a filmagem ela já é a produção do projeto. A pré-produção é conversa com toda a equipe, escolha do local de filmagem, compra dos materiais que serão usados em cena, organização do lugar, tudo isso é pré-produção, tá? E aí tem a pós-produção, que é aquela parte que você sente que o projeto já está finalizando, né? E depende da linguagem com que você vai, sei lá, se é audiovisual, a pós-produção envolve uma parte, se é teatro, envolve outra, enfim. Mas a pós-produção, ela está dedicada a uma coisa dos registros, você começa a se preparar para uma prestação de contas, você já começa a trabalhar um tanto com os resultados, né, do seu projeto. E aí tem 2 partes que são importantes considerarmos nesse cronograma, que é a questão da divulgação e da administração. A divulgação, ela é algo que às vezes a gente não bota muita atenção, assim, mas ela é importante. Por quê? A divulgação é importante para o seu projeto chegar em uma maior quantidade de pessoas possíveis, né? E a gente não está falando de democratizar a cultura, né? Então, a divulgação é muito importante. A gente quer que esse projeto que foi executado com uma verba pública chegue em muitas pessoas. Então, a divulgação é algo que não só é importante pensar, mas que a gente tem que pensar com alguma antecedência, né? Não posso começar a divulgar uma coisa no dia do evento, né? Porque pode flopar. E a questão da administração é o seguinte, tem que ter um acompanhamento de como as coisas estão rolando, né? Então tem que ter os registros, tem que ver se o projeto está sendo executado, quais as dificuldades,
né? Como resolver as questões, etc. E aí, o cronograma e o plano de trabalho, ele tem que estar também muito alinhado com o orçamento. Por quê? Nossa, meus gatos brigaram muito agora. Ele tem que estar muito alinhado com o orçamento, porque geralmente os projetos a gente trabalha com um orçamento que é limitado. Então, se você... Geralmente não, sempre. Se a gente pediu 1.200, é 1.200, não é 3.000, não é 5.000, não é 10.000. Então, se a gente submeter um projeto de 1.200, a gente tem que colocar um cronograma e um plano de trabalho que a gente consiga aplicar em 1.200. E também essa ficha técnica acompanha isso, né? Porque, por exemplo, é o caso do... Eu tô só olhando meus gatos brigando ali na janela. É o caso desse exemplo que eu tinha mostrado da filmagem do documentário. Ele parece muita coisa para ser executado em 12 meses. Mas dependendo da quantidade de pessoas que tem nessa equipe, nessa ficha técnica, pode ser possível. Porque aí a gente imagina que as coisas estão acontecendo em grupos de trabalho, concomitantemente, enfim. Mas vejam, isso tem que estar explícito no projeto. Senão eu vou olhar aquilo e falar, acho que não vai dar. Acho que não vou conseguir. Então, tudo tem que estar muito explícito e dialogando entre si, tá? As partes. Eu vou mostrar um exemplo de cronograma, mas já digo assim, que não é um excelente exemplo. É de um projeto que eu submeti num fomento do Forró, da Secretaria Municipal de Cultura, daqui de São Paulo. Nós fomos contemplados e tudo. Mas, enfim, cada vez que a gente olha para um texto, a gente acha coisas que poderiam melhorar, como eu achei agora na justificativa, e esse cronograma eu acho que hoje poderia estar muito melhor. Mas ok, fomos contemplados e de alguma forma explicita o que pensamos. Vou mostrar como exemplo, tá? Eu consideraria um excelente exemplo um cronograma mais detalhado. Mas ele está sucinto e dá para ter uma ideia de como separar as coisas. Vamos lá. Então, ó, é o seguinte. Esse projeto era para ser executado em 1 ano. E vou contextualizar para a gente ter uma ideia assim, da dimensão de tempo corrido, né? E foi um... Oi, Pamela, tudo bem? Obrigada pela vinda. Ele é um projeto que a gente submeteu no meio da pandemia. E aí é um projeto para um canal de YouTube com 28 vídeos sobre forró. E é isso. Tem essas 3 etapas. Não é um projeto assim que parece muito complexo, mas é uma execução que está acontecendo no meio de uma pandemia, né? Enfim, com todos os protocolos que já conhecemos. As coisas levam um tempo. Então, o cronograma que tínhamos era este. Esse foi o cronograma que foi submetido no projeto. Então, ele está dividido em etapas e sugiro fortemente essas divisões, pensar em etapas. Para o cronograma, eu acho que é um formato que é interessante uma tabela, é uma parte do projeto que eu acho que você pode facilitar a leitura por meio da visualidade. Então, vocês podem ver aqui tem uma tabela, poderia estar mais coloridinha. E aí, as informações têm que aparecer divididas e é interessante que você detalhe um pouco mais. Por exemplo, olhando para isso, eu detalharia mais que vídeos, quantos vídeos por mês,
algo assim, tá? Mas, olhando assim, no geral, você consegue ter uma ideia dessa linha do tempo que o projeto vai traçar, né? Ao longo de 12 meses. Então, tem uma coisa importante também. Se vocês notarem, a primeira etapa está em 2020, né? Mas o andamento desse projeto só começou em 2021. Isso não estava explícito no edital. Os prazos eram muito vagos. Então, uma sugestão, sempre contar com um atraso, com esse tipo de imprevisto, porque isso pode atrapalhar a execução e são coisas que fogem, né, do nosso controle. Mas, enfim, como visualizamos esse cronograma? Tinha 2 etapas, uma que começaria no segundo semestre de 2020 e uma que começaria ali no primeiro semestre de 2021. Nessa primeira etapa, colocamos a pré-produção, e isso envolveria pesquisa e roteirização dos vídeos. Hoje eu já diria que essa parte pode demorar mais, eu não colocaria um mês só, essa parte, pensando na prática. E aí, nos 5 meses seguintes, gravaríamos e editaríamos os vídeos. E aí, no meio, teria a prestação de contas dessa primeira parte. O que eu detalharia mais? Por exemplo, quantos vídeos fazer por mês? Onde gravar? Onde serão gravados? Se tiver essa informação. Como a gente estava na pandemia, a gente não tinha essa informação de onde poderia e onde não poderia. Talvez, se vocês souberem, na hora de escrever um projeto, em quais dias isso vai acontecer, é interessante colocar no cronograma. Isso também depende de como o edital aparece, né? Um edital que deixa as datas e os prazos muito vagos, seu cronograma também aparece de um jeito meio vago, né? E aí, na segunda etapa, a gente faria, né, a publicação dos vídeos e a divulgação do canal, a realização das contrapartidas. Esse era um projeto que envolvia contrapartida, né? O edital pedia contrapartida. E a parte da pós-produção, que é juntar os registros e fazer o grande relatório de prestação de contas. Então, esse é um cronograma de um projeto que é até que simples, né? E aí, como vocês vão dividir meses em dias? Isso depende muito, tanto do edital, né, que a gente estiver tentando submeter, e do projeto, da ideia e tudo. Mas que eu acho que fica, assim, que é importante pensar no detalhamento disso. E na realidade, assim mesmo. Se realmente dá para executar tudo na quantidade de tempo que a gente está propondo. Porque às vezes pode não parecer, mas as coisas demoram para serem feitas e imprevistos acontecem. Então, é sempre bom pensar assim nas possibilidades reais mesmo, né, de execução. Vou colocar aqui alguns tópicos para o cronograma. Por exemplo, uma coisa que é interessante também detalhar no cronograma é quem vai executar cada parte, quem serão as pessoas envolvidas, enfim, né? Como que vai divulgar, em qual época vai divulgar, quanto tempo vai ficar divulgando, enfim, sempre pensar em detalhar. Eu vou colocar aqui os 5 tópicos para vocês pensarem.
Bom, das partes do projeto, eu já falei que eu tinha pensado para hoje. Dicas gerais, assim, pensando nisso. Bom, né, vou falar o que eu vou falar no próximo dia, no próximo encontro, que é na quinta de manhã. Eu vou falar sobre o orçamento. Deixa eu só voltar aqui para me organizar melhor. Eu vou falar sobre o orçamento, né, que envolve esse plano de aplicação de recursos. Vou falar sobre a contrapartida, que eu acho que é uma parte que talvez não aparece em todos os projetos, mas eu acho que seja interessante mencionar. Como montar a ficha técnica, sobre a apresentação de proponente, equipe, alguns editais são bem específicos nisso. E público-alvo, então eu vou elaborar a oficina da quinta de manhã a partir dessas partes mais gerais, assim. E eu deixei essas partes para a próxima para não ficar muito carregado num dia só e a gente ter um tempinho aí para tentar praticar, conversar, tirar dúvidas. Porque também eu entendo que seja muita informação e despejar uma quantidade muito grande de informação no mesmo dia pode não ser muito produtivo. Mas até aqui do que eu falei, o que eu acho que é importante, assim, pensar. Nunca deixar um projeto para ser escrito de última hora, porque a escrita demora também. E ela precisa de revisão, né? Às vezes a gente está na pressa e vai deixando passar coisas. E quanto mais tempo a gente fica num texto, né, a gente tem mais possibilidades de ir melhorando ele, né? Uma coisa que eu acho interessante também é elaborar num doc, né, essas informações antes de jogar num formulário, num sistema, ter tudo antes de se jogar no momento da inscrição. E aí também tem isso. Cada sistema varia, né? Então, alguns sistemas pedem para você colocar anexo. Então, por exemplo, você vai fazer uma planilha do Excel, você salva e coloca no anexo. Alguns você vai fazer na própria planilha do sistema, outros vão vir em formulário, outros têm um sistema super específico. Então, o que eu quero pensar com vocês também tentem, não só, claro, é importante a gente saber escrever o projeto, né? Mas as coisas têm um tempo corrido, assim. Mas o que eu acho importante, estudar esse edital bem, né? Porque eu acho que isso aumenta as chances da gente escrever um projeto que dialogue, que seja efetivo, que possa ter uma boa pontuação, ser contemplado e tudo. E também estudar como funciona o sistema de inscrição, porque isso também é algo que pode gerar um grande nervosismo. E isso pode dificultar a nossa vida na hora da avaliação, por exemplo. Esse edital de capacitação a gente mandava por e-mail, já vinha uma planilha toda certinha, super tranquilo, bacana. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem uns sistemas de fomento que tem um portal lá de cadastro e já é conhecido que se você deixar para os 2 últimos dias, você não consegue. É tipo isso. O sistema cai, o sistema é falho, o sistema trava. Então, o que eu acho? Sempre tentar se preparar
isso aumenta as nossas chances, né, de ter uma aprovação e tudo. As coisas com pressa, elas vão faltando coisa, assim. Então, eu acho que pode ser que vocês não tenham nenhum tipo de edital em vista agora, não estejam escrevendo um projeto, mas pensem sobre isso, né, ao longo da trajetória, né, de vocês. Porque às vezes abre um edital, só que ele abre e dura um mês só de abertura. E aí você não tem tempo de pensar tudo, escrever tudo, correr atrás dos documentos. E essa pressa também consome energia. Então, a ideia é vá rascunhando essas ideias, vá pensando nisso, né? Faça disso uma coisa contínua, né? Enfim, eu não sei ainda, por exemplo, que editais que vão abrir exatamente quando. Mas eu tenho uma lista de ordem de editais que abrem, né? Então tem um que abre no começo do ano, outro que abre no meio, outro que abre no segundo semestre. E aí eu já estou pensando no que eu vou submeter em cada um, né? Por quê? Eles abrem e ficam abertos em um mês. Em um mês não dá para. Então é isso, né? A escrita, a elaboração, né? De um projeto, ela é uma coisa contínua, né? Então é bom ir pensando antes do edital abrir, porque as oportunidades aparecem, né, gente? Então estejamos preparados para elas. Bom, eu já falei o que eu tinha para falar. Vou deixar um espaço aberto aqui, se vocês quiserem colocar dúvidas quaisquer, falar sobre, comentar. Não sei quem tentou escrever, se alguém tentou, teve dificuldade, fiz a coisa meio rápida, com medo de, né, de perder o tempo. Mas assim, tá super aberto para a gente trocar essa ideia. A ideia é realmente fazer mesmo como o Diego mencionou, né? Mostrar as partes e trocar ideias sobre elas e tirar dúvidas se vocês tiverem. Tá bom? Oi, Cleusa. Na quinta, ok. Você não vem na quinta, não tem problema. Você pode ver o vídeo depois. Eles vão ficar disponibilizados. E aí, enfim, se você viu o vídeo e quiser comentar lá, trocar uma ideia lá, estarei lá. Pelo chat, tudo. Tá bom? Adi, muito obrigada por ter vindo. Que bom que foi produtivo. A gente se vê na quinta, então, Adi. Se você não tiver escrito hoje, tente escrever para quinta. Pode trazer questões para quinta. Mesmo de tópicos de hoje, né? Porque eu entendo que também tem uma coisa de, né, vamos pensar e fazer com calma. Eu acho que por isso que eu dividi nos 2 dias, porque eu acho que tem esse tempo entre terça e quinta para a gente tentar praticar sem a pressão de estar na hora da oficina. E quem quiser escrever, né, até quinta e conversar sobre também, tá super aberto. Por isso que deixamos esse espacinho da quarta-feira. Então é isso, assim. Se vocês não tiverem questões, eu vou encerrar por aqui. E aí a gente vai conversando ao longo da semana, né? Hoje, quarta e quinta. E aí na quinta eu falo das outras partes e aí a gente pode conversar, se vocês tiverem escrito, tirar dúvidas, trocar ideias, se nesses dias aparecerem editais surpresas e a gente pode trocar ideias sobre eles também. E é isso. Queria agradecer a presença de vocês e agradecer quem está nos assistindo no YouTube. É isso. Se não tiverem dúvidas, vou desconectar. Certo? Você tem uma sugestão, Patrícia? Pode colocar aqui.
Você vai colocar, será? É muito louco isso, né? Dos encontros online, que a gente não sabe se vai ou se não vai. Vamos fazer uma foto. Sim, uma foto. Vocês podem abrir. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar a gravação e aí a gente faz essa foto. Então, tchau, pessoal do YouTube. Nos vemos no outro vídeo. Gente, o meu print screen... Gente, calma. Continuo gravando.